Eu vou colocar alguns trechos aí com relação ao episódio da creche, que era onde eu parei, que era para ter aconteceu lá antes da Semana Santa, né? Mas eu não quis contaminar a energia que a gente estava passando, porque isso aí é para contaminar a energia. Além de toda a tragédia, é algo pesado que justamente tem a ver com essa malignidade que está no ar, tá? Não duvidem disso. É isso aí, né, pessoal? Mais um caso, mais um caso. Aliás, antes de mais nada, saudações a todos. Seja bem-vindo aqui ao canal Web Terapias comigo. Se você não for inscrito, se inscreva e divulgue para as pessoas que você gosta. Faça isso aí para dar mais relevância a esse canal. E esse vídeo de hoje tem um cunho muito especial, né? Afinal de contas, as tragédias estão acontecendo, previstas ou não, né? Como eu sempre comento aqui, eu falo que o ser humano está totalmente invertido. A anomalia humana faz parte agora do ser humano. E o Brasil está nessa rota. O Brasil chegou nessa rota aí da anomalia humana. Aliás, é um dos maiores laboratórios do planeta de anomalia humana. Talvez você fique assim espantado, como? E o Brasil parece um laboratório a céu aberto, né? Como boa parte do mundo, o Brasil também fazendo parte da história mundial dessas coisas pesadas. E o que há por trás de tanta coisa relacionada a esses ataques a escolas, às creches, a professores, a docentes? Parece que as pessoas falam, nossa, começou mesmo a coisa pesada, né? Falaram mesmo que ia fazer. Bom, tem muita coisa para ser dita. É óbvio que um vídeo desse aqui não dá para se falar tudo, é impossível. Nem que eu ficar aqui horas. Isso exige muita coisa para mostrar para vocês, mas eu quero trazer um pouco de noção aos fatos, né? Eu sempre falo, né, eu deixei de dar aula justamente por essas condições que nós estamos vivendo, onde a inversão humana está presente e onde, sobretudo, lidar com o ser humano está algo extremamente complicado. Num planeta, né, literalmente, nós vamos dizer Brasil, vocês moram no Brasil, mas isso está a nível mundial, não existe local menos pior ou melhor no planeta, tudo está a mesma porcaria, né? Não existe mais a meritocracia, né? Nós estamos sendo tomados por um regime de esquerda, né? Um regime que valoriza o socialismo, o comunismo, e a inversão de valores é lógica de acontecer porque tem que ver a alteração da história, destruição de tantas coisas para que o progressismo seja implantado. Então, né, nós temos o ataque acontecendo em vários locais, mas eu deixei, por exemplo, de dar aula porque o professor simplesmente não tem mais seu respeito. Era uma vez uma sociedade em que professor, médico e padre eram os seres mais respeitados da sociedade. Verdade, né? Nós professores éramos pessoas especiais, éramos pessoas que tomávamos café com o avô, com o pai e com o filho da mesma geração, né? Eu conheci a minha uma das professoras minhas, ela era bem velhinha, já tinha quase 80 anos de idade e lecionava ainda. E ela já tinha lecionado para vários membros, né, conhecidos da sociedade. E era lindo, né, ver aquela senhorinha de óculos mais grosso, né, senhorinha já arqueadinha, com todo aquele respeito, sendo tratada como a mestre, a professora, a querida. Vi muitos casos disso, né, os professores de matemática, de química, professores aí que, né, me viram evoluir. E realmente a coisa ela é bem interessante, né, quando a gente vê quanto respeito ao docente. Eu lembro de todos os meus docentes, os que estão vivos, que faleceram, que respeito eu tenho por eles. E até hoje, quando eu os vejo, eu tremo, né? Eu fico emocionado, tenho vontade de chorar, porque eles me ensinaram muita coisa na minha vida. E os maiores docentes da minha vida, sem dúvida, foram meu pai e minha mãe. Ué, eles eram professores? Não. Minha mãe era analfabeta, meu pai tinha um curso básico, não sabiam male-male falar todos os idiomas, mas sabiam falar da vida. E eles me ensinaram muito da vida. Foram as primeiras aulas. Mas nós chegamos aí num ponto da sociedade em que ser professor é viver uma ameaça total. E isso não está acontecendo agora.
Quem é professor sabe o que eu estou falando, já faz algumas décadas que o negócio está desse jeito. Só vem piorando. Desde levar tapa de aluno na sala de aula, ver aluno xingar, que é o de menos, né? Aluno ser mal criado, né? Aluno virar as costas, cuspir no trabalho, dar o trabalho para a professora, para o professor. Fora as bizarrices, né? De aprontar em sala de aula, aprontar com os amiguinhos. Né? No tempo em que se falava, ó, o diretor vai vir aqui, a diretora, a professora ficava com medo. Hoje não tem mais isso, não. E de anos para cá a coisa só vem piorando. É docente sendo ameaçado, é retrovisor de docente quebrado, é carro com pneu furado, cortado no canivete, carro riscado, aluno perseguindo. E é óbvio, né? Chegamos num ponto aí que escolas estão sendo utilizadas para influenciar os menores, né? Com coisas muito pesadas. E tudo faz parte de uma grande agenda, por incrível que pareça. Né? Solução tem? Lógico que tem. Mas o problema é que o que foi destruído em 30, 40 anos não se constrói em um ano. Né? São gerações agora para voltar ao normal. A não ser que usar a força. Né? Mas aí quebra todo esse tipo de sociedade que eles querem colocar. Porque hoje a sociedade é democracia. O que é democracia? Parece que todo mundo tem seus direitos. Mas quem tem os direitos? Não é mais a meritocracia. Então os melhores alunos não têm direito de estudar. Eu fiz um vídeo e eu falei. A garota lá que zerou a nota, né, da redação, ela saiu da escola. Não foi para a escola porque ela queria tirar uma nota boa no Enem e conseguiu. Olha que loucura que nós chegamos. Antigamente você tinha que estudar na escola para ser alguém. Hoje não é mais assim, né? Você é o quê? E é triste, né? Porque, como eu comentei naquele vídeo, eu falei que tem pais que também ameaçam, não são só os alunos, o negócio já vem de berço. Então agora, né, com todo esse sistema que se implantou na sociedade brasileira, a gente tem realmente uma sociedade doente, uma sociedade com valores invertidos, onde os jovens estão totalmente perdidos, os jovens estão carentes, estão abandonados, estão com medo, né? Estão desvalorizando a vida, inclusive a própria vida deles, desvalorizam a si mesmo. E não é aquele desvalor que eles têm, né? Como qualquer adolescente, fala, não, mas tem um rosto cheio de espinha, eu sou feio, ainda... Né? Os adolescentes realmente têm esse trauma, né? Eles acham que eles são adultos, não são, e o corpo também não acompanha, então eles são cheios de traumas nesse ponto. As crianças então querem ser adolescentes, os adolescentes querem ser adultos antes do tempo, e não dão tempo para tudo acontecer, então fica esse conflito de idades, que você já passou por isso, né? Apareceu uma espinha, vai ficar pro resto da vida? Não, aquilo lá é temporário. E tudo meio maluco, né? Tudo bem doido. E nesse ponto, todo mundo tem que ser bem cuidado. Crianças, adolescentes, jovens, né? Porque esse desamor já é geral até por eles, né? Porque eles estão, ó, né? com si mesmos, né? O número de situações dessa é terrível. Bom, vamos contextuar um pouco, né? Tivemos aí o caso da creche, né? Tivemos o menino lá de 13 anos que foi lá e fez o vídeo que eu expliquei para vocês. Queria falar mais, mas não pode, o sistema não deixa. Mas aí depois disso veio da creche, né? A creche lá que foi um doidão lá com uma faca, né? Tirar quatro. Tivemos episódio lá nos Estados Unidos, né? Uma pessoa lá de 28 anos armado fez aquilo, depois sei lá se eu faço esse vídeo ou não, mas dá uma pesquisada que grupo que fazia parte essa pessoa, tá? Vocês ficarão horrorizados. É o grupo do ou então, né? Ou então, tem um lado sombrio por trás disso. Mas, e aí sim começa, né, algo constante, né, em várias escolas, como se fosse um troféu. Né? Os próprios adolescentes e jovens, no intuito de aparecer, porque é assim que está funcionando, meritocracia acabou. Quem que é o bom hoje? Né? Quem que é o bom? Tivemos até uma pessoa que ela simplesmente, porque falou besteira, e das grandes, em função do episódio lá da creche, né? Falou que foi pouco. Por ele fazia mais, né? Vocês devem ver aí na rede social que é assustador. Mas assustador mesmo é quando você vê os especialistas da mídia. É sempre a mídia que protege toda a situação e eles estão lá falando todas as coisas. Olha, é isso, é aquilo, é não sei o que, é tal coisa. Né? Bom,
eu vou colocar alguns trechos aí com relação ao episódio da creche, que era onde eu parei, que era para ter aconteceu lá antes da Semana Santa, né? Mas eu não quis contaminar a energia que a gente estava passando, porque isso aí é para contaminar a energia. Além de toda a tragédia, é algo pesado que justamente tem a ver com essa malignidade que está no ar, tá? Não duvidem disso. Mas eu vou colocar o vídeo aqui, vocês vão ver uma grande emissora aí justificando isso como algo político, tá? É assustador. Vocês veem como que as pessoas estão doentes. Imagine o que eles querem das crianças, né? O que esperar das crianças se os adultos pensam dessa forma. Assista aí. Uma medida do governo federal que vai resolver esse problema. Isso é um problema de uma sociedade doente. Uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio, adoecida por um discurso contra a escola, né? A escola é partido político, as universidades são antros de maconheiro, os professores não estão ensinando coisas decentes, o bom é homeschooling. Então a gente tem assim existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio, que eu identifico a extrema-direita que levou Bolsonaro ao poder como a grande propagadora desse discurso. É assustador. Aí você tem um político que coloca, né, não sei nem se eu ponho o nome dele aqui, mas vocês vão ver quem é aqui. Coloca uma postagem desse nível, né? Olha que loucura. Aí você tem, aliás, você viu aí a quantidade de postagem, de curtidas, legal, né? O meu vídeo não tem tanta curtida assim, mas uma postagem dessa tem. Por aí você vê como a sociedade está doente. Mas aí você tem a especialista, né? Especialistas falando justamente qual é o problema. Aí vocês verão como que o mundo está totalmente de ponta cabeça. Como que virou muito mais ideologia do que a realidade, né? Como que nós estamos vivendo assim um mundo louco. Vamos lá. É importante a gente entender esses ataques às escolas como crime de ódio, né? E crime de ódio contra a diversidade, contra o que é diverso, contra as pessoas negras, contra mulheres. Então tem a ver com misoginia, tem a ver com racismo, tem a ver com ódio contra as pessoas LGBTQIA+. Então, o que é engendrado, discutido nessas comunidades, incentivado nessas comunidades, tem a ver exatamente com o ódio a essa diversidade. E isso é muito importante que a gente trabalhe na nossa sociedade, porque e aí está vinculado ao aumento do armamento da população, né, da quantidade de armas na mão de colecionadores. Então, tudo isso fazem parte desse processo extremista e vai desencadear nesses ataques às escolas. Não é uma questão, não é um elemento que tem uma única resposta, mas que ou uma única causa, mas que tem a ver com a ampliação do extremismo no nosso país. É assustador, né? Tem tudo a ver esse comentário. Mas aí, voltando aí, tem justamente essa grande mídia ao vivo, no furo de reportagem, no dia que teve lá, acho que foi o crematório, estavam no crematório de uma das famílias, que tinha lá uma das crianças que foram executadas, e o tio da criança grita lá do fundo: vocês não sei o que e tal, eu não vim falar aqui, mas vocês escutem o vídeo desde o começo. Se você não perceber, volta um pouquinho atrás, esse vídeo que eu vou colocar agora, esse trechinho, de um take ao vivo, né, de um repórter lá. Lógico, né? Porque a mídia ela vive de sensacionalismo. Mas como? Não sei o que, nós estamos preocupados com tudo que aconteceu. E o tio de uma das vítimas está lá, falando as coisas. Olha só que loucura. Felipe. O sangue do meu sobrinho tá na mão de vocês, seus vagabundos. Oi, Mariana, aqui nesse cemitério na região central de... Eu preciso interromper, Mariana. Parabéns, Globo, Volto com você. MSC. Atrapalhando aí o trabalho do repórter. Um momento de tanta tristeza, a gente tenta já um novo contato. Pronto, assistiram, tá? Não tem nem justificativa, né? Por que eles não entrevistaram o tio? Falaram: senhor, por que o senhor está bravo? Fala aqui para nós. Tem coragem? Não tem, né? Porque eles têm... É assim, a grande mídia, eles batem a flecha, né? O dardo. Sabe aquele joguinho do alvo, do dardo? Então eles batem o dardo e aí eles vêm e pintam o alvo em volta do dardo, né? Então eles já
tem tudo pronto, eles não querem ser diferentes. Vocês acham que estão vendo notícia, mas estão vendo isso. Militância, vocês estão vendo ideologia, estão vendo todas essas coisas. E isso vai piorar, pode ter certeza. Nós vamos chegar numa situação aí pior. Ah, mas vai ficar igual aquele outro país? Não sei. Já estão acontecendo mais casos em outras escolas. Tem muita coisa por trás. Isso é satânico, isso é coisa assim do mal mesmo, pode ter certeza, né? Machucando nossas crianças. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Para o presidente, o novo modelo de educação vai garantir o futuro do país. O que vem na cabeça minha, com toda certeza de todos vocês, do futuro dessa garotada? Que eles terão futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Uma pesquisa realizada pelo governo do Distrito Federal mostrou que 90% dos pais aprovam a gestão compartilhada. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas, então, para mim, no meu ponto de vista, ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia nossas crianças, elas estão se desenvolvendo muito, então está educando nossos filhos assim para o dia. Administrativas próximas a Brasília, José já virou um exemplo para os colegas. Tem uma função importante. Ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Você está aqui há 4 anos nessa escola. Qual a diferença de 4 anos atrás para hoje? Porque 4 anos atrás tinha briga demais. Aí, hoje em dia, agora não tem briga. Os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não ficam mais fora. Mas assustador mesmo, pessoal, é vocês verem como que a sociedade chega nesse ponto, né? Então você tem muitas mídias aí falando que o bandido ele é vítima da sociedade, né? A meritocracia já foi embora. Que o roubo, né, como algumas escolas, tinha professor que já foi pego falando isso, né? Tem na internet esses vídeos, que o roubo é trabalho, né? Que o roubar é uma atividade normal. Tem outras pessoas que falam, olha, existe uma lógica por trás do assalto, né? A pessoa não tem o que ela quer, então ela tem que tomar posse porque ela foi contaminada pelo capitalismo. Aí tem um presidente de um time de futebol que está lá num podcast ao vivo, aí ele fala, não, vivemos uma sociedade diferente que a pessoa tem que roubar para ter. Então, todas essas informações sendo colocadas aí, o que a gente faz com a sociedade? Onde até o professor perdeu a função dele. E para ajudar, né, nós temos aí os pais, né, fazendo cada loucura. Me acompanha aqui nesse vídeo, ainda não acabou. Então nós temos uma inversão total de todos os valores. Essa própria mídia, ela tem novelas que falam lá, não, olha, a banditocracia, né, filmes que falam sobre isso, que ser bandido é bom, que ser ruim é bom. Põe os filmes, né, que vão ensinando, olha, ataque não sei aonde, não sei o que. É cruel, isso é... Aí pega jogos, né, que são jogos de armas, jogos de tiro, jogos de mutilações, tudo normal, né, os filmes de Hollywood, é tudo normal, tortura, essas coisas malignas. Você põe uma coisa que fala de amor, que fala de família, que fala de Deus, puxa... Isso não pode, né? O Estado é laico, as pessoas são laicas. E aí justamente cai naquilo que eu tenho que falar para vocês. O que está faltando, o que está de errado? É complicado falar sobre isso. Nós estamos vivendo uma destruição da sociedade. Uma destruição de todos os valores. Valores de família, valores da mãe, do pai, valores sociais, valores comunitários,
valores, como eu falei, da própria meritocracia, né? Tudo isso aí é uma sopa de tanta porcaria, de tanta coisa maluca, que eu dividi assim para ser um pouquinho mais sensato em 3 problemas muito sérios que faz realmente acontecer muito dessas coisas, né? E é tão delicado falar disso hoje, né? Porque virou tabu, né? Tem coisas aqui que eu falarei desses 3 itens que as pessoas vão me xingar, tem gente que vai falar, não, esse cara está errado, outros vão elogiar, mas tem pessoas que estão tão distantes que elas não vão entender, né? Elas vão ficar nervosinhas. Que é isso que eu via, né, nos últimos tempos que eu dava aula, que vinha pai e mãe defender os atos errados do filho como se fosse uma vítima. E isso já era o início da contaminação desse marxismo cultural sendo implantado em todo o sistema mundial. Não estou falando que é só no Brasil não, é mundial. E junto com isso, né, pessoal, ainda tem outras coisas meio ilícitas, né, que os jovens estão fazendo, que parece ser normal, né? Como por exemplo, o cigarrinho, os negocinhos, outras coisinhas, que aí eles não se tornam caretas, eles se tornam aceitos pelo sistema, né? E ainda tem políticos que apoiam, que querem que isso seja realmente aceito, tá? Eu vou assim falar no limite que eu posso falar nesse vídeo. Poderia falar um pouco mais profundo, mas não dá, tá? É o limite. Então, em Jeremias está bem claro, né? Porque o povo sofre. Porque um dos itens é Deus. As pessoas esqueceram de Deus. Em Jeremias Deus fala, vocês sofrem porque esqueceram de mim. Esqueceram de colocar Deus na vida de vocês. Aí muita gente vai falar, para com isso, pessoal. Deus não existe, Deus é uma coisa da religião para prender as pessoas. Tá? Então convido você a repensar algumas coisas. Os pais modernos, eles acham assim, que eles podem ensinar moral sem Deus. Mas como que é uma moral sem Deus? Quais são os princípios? Quando um pai moderno chega para o filho e fala, olha filho, você não pode matar. Aí o filho vai chegar para ele e falar, baseado em quê que eu não posso matar? Né? É igual quando você chega num lugar que a pessoa fala, olha, a lei é essa daqui. Aí a pessoa fala, mas quem fez essa lei? Tem que ter um fundamento. E a lei dos homens é falha. Então sempre tem as brechas. Agora a lei divina é diferente. Então quais são os princípios? Você está ensinando seu filho no modo dos princípios? Porque Deus é a moral. E a falta de Deus gera o quê? A imoralidade. E a imoralidade leva as pessoas a um mundo do relativismo, né? Tudo é relativo. O relativismo faz assim, olha, o céu é azul. Não, peraí, azul talvez. Tá, tudo bem, então não vamos falar do céu. Vamos falar da grama? A grama é verde. Depende, né? Então tudo fica assim, não depende, não talvez, não sei o quê. Não tem uma lei, não tem nada. Né? Então você ensina seus filhos baseado em quê? No relativismo, que é a científica, a ciência, que cada hora é de um jeito, em função do que é moda, que é mais que essa questão de comida, de hábitos, cada hora fala que é uma coisa. Pois é, pessoal, a coisa é muito estranha. Então os pais modernos vão lá e ensinam tudo sem Deus. E aí é o grande problema, né? Um dos grandes problemas, tudo fica relativo. Aí tem uma filha que ela está lá no auge, né? Ela está ali com os hormônios à flor da pele. E ela tem as preciosidades dela, como uma mulher tem e como deve ser criada. Né? Quais são as preciosidades de uma mulher? Ser mulher. Né? É a grande mãe, a matriarca. Mas antes disso ela tem o quê? Se cuidar. Porque o que ela tem é sagrado. O corpo dela é sagrado. Mas não. Aí a pessoa se entrega para todo mundo. E aí se a mãe e o pai chegarem para ele, os pais modernos, falarem, olha, use os métodos anticoncepcionais, se proteja, mas curta a vida doidado. É um princípio bíblico? É um princípio cristão? É um princípio de Deus? Não. Né? Então, aí se a pessoa fala, não é certo você sair com todo mundo, não é certo você colocar seu perfil no Tinder. Aí a menina vai falar, mas baseado em quê? Estão percebendo? Tudo é relativo. Eu estou me cuidando, eu não vou engravidar, eu sei com que eu saio, eu estou curtindo a vida. Você pega aí na mídia, você tem uns famosos que vão falar desse jeito. Eu tenho a minha verdade, né? Ela é relativa. Não é assim que eles falam?
Tem uns que falam assim, eu acredito em Deus. Né? Tem uma famosa que falou, eu acredito em Deus, mas eu devia ter dado mais. Olha que loucura, né? Não vou falar nome aqui para não ter problema. Eu queria ter dado mais. Uma pessoa que era influencer aí dos pequenos. Você imagina isso? Né? E tá assim uma loucura nesse mundo maluco. Portanto, se Deus não existe o certo ou errado. Existe o relativo. Não existe a verdade absoluta, existe a verdade relativa, e é essa verdade aí que ela muda com o tempo. Né? Hora está certo, hora está errado, e é uma verdade que talvez lá no futuro você vai descobrir qual que é a menos pior. Né? Mas você não terá a verdade verdadeira que trouxe você são e salvo até aqui. Tá? Que muitas vezes está ligado à sua intuição, mas essa intuição está ligada à semente de Deus dentro de você, nos princípios. Os animais, por exemplo, são assim. Se você colocar a ciência em cima de tudo, eles vão falar que você é um animal racional, derivado dos macacos, né? Então sua avó foi um orangotango, e é assim que eles vão falar. Então, olha, como animal, você precisa das necessidades básicas, necessidades essas aí, como sexo, como comer, e você vai matar por território, você vai ter que morrer para proteger não sei o quê, né? São umas realidades bem estranhas. Então, e como animal, você é o gado, né? Você é o gado ali encercado pelo sistema, né? Encurralado por um sistema. É assim que eles se tratam. Todo sistema desse jeito. Aliás, vou contar um segredo para vocês. Nesse imenso laboratório de experiência aí, as pessoas são tratadas como animais realmente, né? Não como seres humanos. O ser humano é diferente, o ser humano tem os valores divinos. Por isso que estão ficando bestas, né? Estão ficando criaturas bestiais, para justamente alimentar todo esse lado do mal, tá? Vocês estão entendendo? A própria ideologia de gênero, ela parte desse princípio, um princípio que é relativo. Qual que é o seu gênero? Sei lá, eu sou uma porta que quer encontrar uma janela, né? Mas você é o quê? Não, eu sou fluido, eu sou tal coisa. Tá, interessante. Então você quebra uma coisa divina e uma coisa até digamos aí, física, né, por uma coisa relativa, né, uma coisa que está só na mente dos homens. Nem quero entrar muito no fundo nesse assunto não, mas pense nisso. Bom, com isso nós temos o quê? Sem Deus, nós temos a falta de esperança, nós temos o desamparo, nós temos o vazio interior, porque o mundo se torna materialista. E materialista, então, para eles tanto faz as coisas. Né? Materialismo é só curtir, só ter dinheiro, só ter views, ter golpes, ter não sei o que. E é por onde vai boa parte desse mundo. Já por aí está indo embora. Né? E já vai para um mundo mais ligado às coisas demoníacas, às coisas satânicas, às coisas que... é teoria de conspiração, isso é mentira. Isso daí, nós somos modernos. Né? Todo mundo já foi jovem, sabe muito bem como é influenciado com tanta porcaria. Mas quando você vê que a água realmente bateu em você e você precisa salvar os seus, aí a coisa complica. Né? Mas aí já pode ser tarde. Então preste atenção, um dos itens é realmente a ausência de Deus, tanto das famílias quanto principalmente dos jovens. Né? Mas aí a gente pode falar, puxa, mas que Deus que é esse? Né? Aí então entramos no nível 2 e 3, que é claro, né? Nível 2 é a ausência dos pais, e o nível 3, a substituição por telas. Nós estamos vivendo um mundo de telas. E aí a coisa fica mais complexa de se explicar. Né? Deus já é uma coisa tranquila, por incrível que pareça. Mas essa questão da ausência dos pais e a questão das telas é tão complexa. Eu começo falando desse assunto, né, fazendo uma pergunta. Você ama seus filhos? Eu sei que tem muita gente que fala, eu amo, não deixo faltar nada para eles. Esse é o verdadeiro amor? Né? O verdadeiro amor vocês precisam entender um pouco mais. Né? Isso tem que ter uma reflexão muito profunda. Uma coisa interessante, eu vejo hoje que muitos pais não querem filhos, por incrível que pareça, eles querem ser livres. Eles querem ter família de gato, querem ter família de pássaro, querem ter família de tudo, menos de filhos. E dizem que são pais, né? Inclusive coloca nas redes sociais, meu filhinho, minha filhinha, vai ver, é um pet. Olha que loucura. E aqueles que têm filhos, geralmente, né, começam literalmente a zoar com os filhos. Reclama, tudo mais. Se são casamentos, muitas vezes, que vêm com outros filhos, a coisa é muito complexa, né, porque tem gente que não gosta dos outros filhos. Enfim, é uma loucura total.
Por isso que eu pergunto, você tem amado seus filhos de verdade? Já se dizia, Cristo, não, é amor entre as pessoas. E aí tem essas notícias aqui. Olha só que loucura. Você tem uma mãe, né, que virou lá o filho de ponta cabeça e deu fim no menino. E o outro ali que não gostava, não sei o quê, porque a criança chorava e deu fim também. Sabe, os pequenos estão lá, sendo dizimados. Mas, não, a gente ama mesmo, legal. E olha, 2 casos revoltantes, filhos assassinados pelos próprios pais. Em Osasco, uma mulher matou o próprio filho de 5 anos. O vídeo mostra os últimos momentos da criança. E que, na verdade, o que ela fez, que ela relata que não tinha amor pelo filho, relata que não aceitou essa criança desde o princípio, desde quando a criança nasceu. Ela relata que amava mais o primeiro filho do que esse bebê que ela tinha, desse novo relacionamento. Prova disso está nesta rede social de Aline. Em todas as publicações, a mãe aparece apenas com o primeiro filho. Mais tarde, ela disse ao delegado que acordou durante a madrugada porque o bebê estava chorando demais. Ela acabou enrolando a criança no cobertor, colocando um bico na criança, na boca da criança, e deitando a criança de bruço no carrinho, com a cabeça contra o carrinho, né, de modo que impossibilitou a criança de respirar. Ela disse que a criança parou de chorar, ficou em silêncio, mas que ela ainda ouvia a criança respirar. E aí ela dormiu, pegou no sono. Isso acordou por volta das 6 da manhã, quando o marido acordou para ir trabalhar e relatou que a criança já não estava respirando. Ele acordou e disse, a criança não está respirando. Mas ter amor pelos filhos é algo assim totalmente diferente. Significa não terceirizar as coisas do seu filho e participar com eles de todas as coisas. E aí muita gente fala, não, mas na época do meu pai e da minha mãe, eles não participavam comigo, eles eram caretas. Eu não, eu já participo tudo com meu filho. Você participa com o quê? O que você faz com o seu filho? Você incentiva ele a competir com o amiguinho dele, você incentiva ele a dar porrada não sei quem, né? Você que é mãe incentiva a sua filha a fazer tal coisa que é moderno. Essa é a realidade que está se aparecendo, né? Eu vejo, por exemplo, no mundo de corridas, né? É comum pai e mãe incentivar o filho a querer passar por cima de tudo para ganhar uma prova. É loucura isso, mas é assim que está acontecendo. E não é só no mundo de competições, no mundo de tudo. Tá? Nem que isso passe por princípios. E aí nós temos aí, por exemplo, eu, né, tive um pai e uma mãe que poderia ser limitado em alguma coisa, né? Tive uma infância paupérrima, como eu sempre falo aqui. E fui vítima da sociedade? Não fui, me tornei essa pessoa que eu sou hoje, com meus valores, com meus princípios. E eu nunca esqueço os passeios que eu fiz com meu pai, os trabalhos que eu fazia com ele, né? E era muito interessante quantas lições de vida meu pai me dava com aquele jeitão grosso dele, né? Era um jeitão bruto, era um jeitão pesado, mas ele nunca deixou de faltar amor. De onde ele veio, era, infelizmente, dessa forma. Mas ele sempre foi uma pessoa que, em último caso, sempre me tratou bem, né? E aí se foi ensinando muitas lições de vida. Muitas, muitas. E eu não esqueço de nada. Desde quando eu me lembro que eu era criança, bebezinho, que são as memórias que eu tenho, eu lembro tudo que ele fazia, aquela mão grande dele, aquele corpo forte, e as coisas que ele me ensinava, era desse jeito, é tal coisa, pegue tal coisa, faça assim, né? Falando em italiano, né? Todo o dialeto dele. E minha mãe, então, né, quanta coisa legal que ela me ensinava. Filho, faça assim, filho, tal coisa, tenha paciência. E isso, graças a Deus, foi o que salvou do mundo. Foi o que salvou do mundo. Né? Porque chegou uma hora que eu tinha que viajar, fazer as coisas. E eu me tornei uma pessoa do jeito que eu sou, graças a eles. Sempre vem a memória deles. Olha, não faça assim, não faça tal coisa. Eles morreram velhinhos, né? E eu chamando eles de senhor e senhora. Né? Meu pai lá, senhor, senhora, senhor, senhora, com a minha mãe. E isso foi uma vivência especial. Né? Meu pai e minha mãe, quando olhavam para mim, eu já sabia o que eles estavam falando. Não precisava falar 2 vezes. Eles eram ruins? Não. Era a educação que eles passavam. Por que eu não me tornei uma pessoa má? Por que será? Bom, mas eles eram pais limitados, né? Existe aquele princípio que fala, olha, pais analfabetos fizeram doutores. Agora, doutores não estão conseguindo fazer filhos doutores. Nós estamos tendo a primeira geração aí que ela está sendo pior do que a geração anterior. Isso é um caso inédito na história da humanidade, mas é proposital. Para justamente o quê? Entrar o sistema. Aí entre as telas, né? As telinhas. Nós vamos ensinar os nossos filhos com a tela. Então eu vejo... assim, é bizarro. Eu vejo pequenos, 5, 6 anos de idade,
com o celular na mão, com aquela coisa gritando e mexendo, né, em tudo, não sei o quê. Aí tem até o Jobs, né, falava, olha, o iPhone é intuitivo, até uma criança pode usar. Enquanto você vê adultos que não usam o celular até hoje. Eu mesmo, entrando nesse mundo aí dos smartphones, né, eu fui um dos últimos a entrar. Porque eu não tenho paciência, sabe? A minha vida ela é prática, a minha vida está nas coisas. Até vídeos, essas coisas, eu não gosto muito de fazer. Né? Live, essas coisas, eu não gosto, eu gosto de estar com as pessoas. Né? Mas tem que fazer porque o sistema é desse jeito. Mas eu me limito, né? Então eu não fico lá em redes sociais postando, fazendo cambalhota, TikTok da vida, não sei o quê. Mas aí eu convido você já viu que seu filho está assistindo no TikTok? Nos vídeos corrosivos de 10 segundos? São vídeos de 10 segundos, os vídeos que vai lá e derrete seu cérebro. Imagina o que faz com o cérebro de uma criança. E você já viu os conteúdos que essas crianças estão assistindo? Os grupos que elas fazem parte? A Deep Web, o que tem por trás, o que seus amiguinhos estão passando. Pois é. E aí a gente tem casos, por exemplo, de filhos brigando com os pais porque não têm celulares. Tá vendo, gente? É assim que ela me trata. A mãe dela morreu, né? Como eu disse para vocês, sumiu e nunca mais voltou. E eu descobri que ela tinha falecido e até então, desde esse tempo, eu fiquei com ela, continuei com ela, trabalhando, sabe? Nunca deixei ela passar fome. Tu já passou fome alguma vez na tua vida? Nunca. Eu nunca pude dar as melhores comidas, entendeu? Mas o essencial eu sempre dei. Comida lá, aquela comida é muito ruim, você só bota arroz e feijão no prato. É o que eu tenho, você tem que levantar as mãos pro céu, porque se eu não tivesse pegado você tá vendo na rua e sabe lá Deus se você tava viva hoje, entendeu? Mas agora você vai realizar seu sonho. Agora você vai lá morar num abrigo, no Conselho Tutelar, em algum lugar no meio da rua, eu não vou te deixar não, entendeu? Mas lá você vai ficar, você não vai ter mais vergonha dos seus amiguinhos, né? Tu não tem vergonha dos teus amiguinhos? Vim aqui na minha casa, porque diz que minha casa nem pintada não é, não tem porta no quarto, não tem nada, tem vergonha de mim porque eu trabalho nas cozinhas alheias. É assim que ela fala. Fala aqui pro pessoal o que tu fala para mim. Fala aqui pro pessoal. E lá no futuro, tu vai ver esse vídeo e vai se arrepender amargamente, entendeu? Porque eu te amei desde o momento que eu te peguei. Você, para mim, é minha filha, como se tivesse saído de dentro de mim. Forma com ódio que tu tem, entendeu? Tá partindo meu coração, mas eu vou te colocar lá e vou sumir a sua vida, porque eu aprendi que a melhor coisa é dar desprezo para você aprender a me valorizar. Tá ouvindo? Olha aí a careta que ela faz, as caras e bocas que ela faz. Ela queria um celular, gente. Falei para ela ter um pouco de calma, né? Que quando eu recebesse o auxílio, eu ia terminar de pagar as contas e ia comprar o celular, porque ela queria rebocar o quartinho aqui, reboquei. Ela queria uma cômodazinha, comprei, entendeu? Aí agora diz que queria um guarda-roupa, queria isso, queria aquilo, quer um celular, porque os amigos tudo tem, ela não tem. Olha aí a ira dela, tá vendo? É isso aí, gente. Eu não vou estar criando cobra para estar me engolindo mais tarde, não, entendeu? Que ela só tem 10 anos. Daqui 3, 4 anos eu seguro essa menina do jeito que ela é. Eu tô errada? Olha aí como é que ela fica, entendeu? Fala comigo, falta me bater. Entendeu, gente? E ainda teve a cara de pau de ligar lá pro Conselho Tutelar, só que não vai precisar o Conselho Tutelar vir aqui em casa, não, porque amanhã eu mesmo faço o favor de te levar lá, entendeu? Que Conselho Tutelar, eles vêm assim quando a criança é maltratada. Eu nunca... É uma doideira o mundo que a gente está vivendo hoje, porque muita tela. Eu não me policio com as telas, porque eu uso pouco, mas eu vejo quem usa, às vezes tem que falar para a pessoa, viu, para de assistir toda hora vídeo, de ficar nas redes sociais, viu, a vida está aqui, ó, a vida está aqui. Tem gente que fica louca sem o celular, em cursos que a gente vai dar, em atendimentos muitas vezes, você pode desligar o celular, pôr para lá, porque incomoda, é uma energia nociva. A pessoa fala, cadê meu celular, cadê meu celular? A pessoa fica assim maluquinha, né? Porque aquilo já é parte integral, se a pessoa puder injetar o celular sobre a pele dela, na cabeça, para ela tá ótimo, né? São as telinhas, e os nossos pequenos estão indo dessa forma. Quantas vezes eu vejo a criança chorar e os pais dão um celular? Ah, mas é a galinha pintadinha, é o palhaço não sei do que. Tá, mas aquilo tem energia, aquilo tá, sabe, fazendo isso aqui na cabeça. Isso faz com a gente, imagina com os jovens. E muita gente vai falar, puxa professor, isso é muito retrógrado. Eu só vou contar um segredo para vocês. O pessoal lá do Vale do Silício, que inventa todas essas coisas, ainda utiliza lousa com giz. E eles não deixam seus filhos com menos de 12 anos ou 10 anos usarem as telinhas. Mas pro povão,
E hoje, então, as telas se tornaram os novos deuses. E, aliás, né, quando se fala que está faltando Deus, preste atenção em que Deus que eles estão pondo para vocês. Tá? Porque é fácil falar, eu sigo os deuses, né? O Deus é o quê? O Deus conveniente, que muitos grupos aí estão seguindo, por isso que as pessoas dão risada, né? Os grupos do coração quente aí. Então, é um tema muito complexo, mas o que eu posso falar para vocês é isso. Estamos vivendo um período crítico. Mas por trás de tudo isso aí, não é só a dominação. Existe o culto a Moloque. Existe o culto a entidades. Que é justamente levar as pessoas, como aquele clipe, né? Another Brick in the Wall, que as crianças viram salsicha. É mais ou menos essa ideia. Que a população vire salsicha, para não falar outra coisa. Mas que a energia delas vá para as entidades. Olha que coisa perfeita que fizeram. E você tem que prestar muita atenção. Hoje não vai se escolher mais uma escola porque ela é a melhor, mas vai se escolher a escola porque ela é blindada, porque tem um guarda na porta, porque tem não sei o que. Olha que loucura que chegamos. Aí tem lá o governo que vai dar não sei quantos milhões. Aí para pensar quantos milhões de escola também tem no planeta, né? Aliás, no Brasil, quantos... Divida isso aí para um salário de um vigia, não vai dar nem R$800 por mês. Pois é, tem muita coisa para se consertar. Mas a primeira delas é o ser humano aprender a ser ser humano de novo, viver nos princípios. E isso não é a escola que vai fazer a diferença, mas é você com a sua família, com seus pequenos, para justamente tratá-los com amor, com realmente presença de Deus e o amor que você tem como pai, como mãe, de verdade. Não aquele amor para competir com seus amigos. Bom, eu sei que tudo pode parecer muito grande, né, agora, mas é simples, porque a simplicidade também fez o mal. Chegamos nesse ponto por coisas simples. Agora, com coisas simples também a gente tem como sair disso. Só que não resolve de uma hora para outra. O que foi 40 anos aí de doutrinação, não se resolve em 4 dias. Mas se preparem, tá? As coisas realmente estão pesadas. Então, prepare seu coração, sua mente e cuide dos seus pequenos. Ensine para eles valores. É um dos primeiros passos. Agradeço por ter assistido esse vídeo. Honrar a todos e até o próximo vídeo aqui no canal. Arrivederci, honrar a todos.